Vamos agora falar de saúde. Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, até a última sexta-feira houve mais de 1.900.000 casos de doenças pelo coronavírus no território goiano e mais de 28.000 mortes causadas pela doença. Parte desse público teve sintomas graves, moderados e leves, mas felizmente sobreviveu. Ocorre é que em alguns casos as pessoas apresentam a síndrome pós-Covid ou Covid longa, ou seja, a pessoa foi considerada curada da infecção, mas continua apresentando alguns sintomas ou problemas de saúde relacionados à doença. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a síndrome, nós vamos conversar agora com a médica e doutora em Ciências da Saúde, Daniele Perdigão. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, Ravena. Boa tarde, telespectadores da Tarde News. Só uma pequena correção, eu sou enfermeira, mas a gente trabalhou muito a equipe multidisciplinar dentro dessa fase da Covid-19 e agora nós estamos enfrentando aí a fase do pós-Covid ou long Covid, né, como a gente também conhece. Quais são os critérios que a pessoa deve apresentar para ser considerado pós-Covid? Olha, Ravena, vai depender de cada organismo, né? Imunidade e tudo. Mas, via de regra, a gente tem aí um conjunto de sintomas como dores de cabeça, que a gente chama de cefaleia, dores musculares, fadiga muscular, aquele cansaço. Sintomas respiratórios são muito comuns também e, às vezes, alguns sintomas do sistema nervoso central, sintomas neurológicos, esquecimento. Né? Muitas pessoas falam com a gente assim, nossa, depois que eu tive Covid, minha cabeça não presta mais. Então, esses também são alguns sintomas do pós-Covid. E as pessoas falam isso justamente por acharem normal. Quando que é preocupante e quando que as pessoas devem procurar um médico? Olha, a gente sempre trabalha o tempo em que aquilo permanece e a intensidade. Não é normal, depois que você sair de uma infecção, seja ela Covid ou qualquer outra infecção, você sentir dores de cabeça, você ainda sentir sintomas. Então, a gente pede sempre para observar o tempo. Hoje, a gente ainda não sabe dizer ao certo quanto tempo ele fica. Sabe se tem uma média, mais ou menos, que ele pode começar logo depois da cura, da Covid, da infecção, e permanecer aí, às vezes, 3 meses, 4 meses, mas nós já tivemos relatos de até pacientes com até 1 ano pós-Covid ainda terem sequelas. Quem é mais suscetível ao pós-Covid? Crianças, jovens, adultos, homem, mulher? A síndrome pós-Covid, ela está muito relacionada com a imunidade do paciente. Então, obviamente que existem as pessoas que são mais vulneráveis a ter a síndrome pós-Covid, que podem ser as crianças, os idosos, principalmente adultos idosos com doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças de base, de patologia, mas a carga viral da infecção que ela teve da Covid também conta muito para ter essa síndrome pós-Covid. O que a área da saúde explica sobre essa pós-Covid? Olha, é algo novo? É novidade? É relativamente, assim como a Covid-19 é uma novidade pra gente, a doença ela é nova. Quando a gente fala na área da saúde, doença nova, nós estamos falando de uma doença que tem aí, começou em 2020, né, intensificou em 2020, então nós estamos em 2023, nós temos praticamente menos de 3 anos lidando com ela. Então as sequelas, as síndromes pós-Covid, elas são muito complexas. A gente precisa estudar ainda como é que é esse comportamento. A gente ainda não sabe muito bem porque ela é nova. É nova, mas aí já se sabe se tem prevenção? Olha, a prevenção não se sabe. Por quê? Porque a síndrome pós-Covid, ela está muito relacionada, como eu disse, com a imunidade do paciente, e aí cada um tem a sua, patologias de base, né, doenças crônicas não transmissíveis, e também o fato da carga viral. Então, se eu tive, por exemplo, uma Covid que me deu muitos sintomas, né, que me deixou muito sintomático, ele pode sim ter uma tendência a ser mais propenso a ter essa síndrome pós-Covid. Mas prevenção não tem. Outros vírus deixam sequela, como a Covid-19 ou não? Existem alguns vírus que ficam sequelas, principalmente sequelas respiratórias, mas a Covid-19, ela nos chama muito a atenção porque, por ser uma doença nova, nós não sabemos direito como que ela vai se comportar. E aí o primeiro comportamento que nós tivemos pós-Covid foi realmente a síndrome pós-Covid. A prevenção da síndrome pós-Covid é não ter Covid. Essa é a única prevenção
que a gente pode dizer agora. Atualmente, há mais de 899 mil casos suspeitos de Covid no estado. Mas o que esse cenário representa? Significa que, mesmo imunizado, as vacinas não impedem o contágio? É preciso tomar cuidado? É como toda vacina, Ravene, a gente fala muito isso, né, as pessoas da ciência, nós da ciência falamos muito isso. A vacina, ela não impede a doença, ela impede a forma grave da doença. Obviamente que se a síndrome pós-Covid ela está relacionada também à carga viral da Covid-19, se eu tiver vacinado, a tendência de eu não desenvolver a carga viral mais grave da Covid é muito grande. Então, nenhuma vacina, ela evita 100% da doença, ela evita a forma grave da doença. O que fazer para aliviar os sintomas da pós-Covid? Olha, quando eles estão relacionados à parte cognitiva, de memória, que o paciente relata ter um déficit de memória, a gente sempre pede para fazer exercícios, que são aqueles exercícios que o próprio psiquiatra ou neurologista ele passa. Por exemplo, coisas básicas que ajudam. Mudar o caminho. Por exemplo, se todo dia você vai para o mesmo caminho para o seu trabalho, comece a mudar de caminho. Isso vai descondicionando a sua cabeça a fazer sempre aquela mesma coisa. Por exemplo, outra coisa que Joguinhos de memória também. Joguinhos de memória, palavra cruzada, hábitos de vida diários. Você sempre acorda e você vai primeiro tomar seu banho, depois o café. Procure inverter. Tome café primeiro, depois vai tomar o banho, inverta coisas. Faça com que o seu cérebro ele não se condicione àquelas situações sempre rotineiras. Então, muda. Faz uma criatividade, brinca de criatividade com o seu cérebro, porque automaticamente ele vai trabalhando mais. A dor de cabeça pode ser psicológica ou não? É do pós-Covid mesmo? E o que fazer? Seria o remédio, analgésico, ou atividade física poderia amenizar, enfim? Geralmente a dor de cabeça, ela está ligada realmente a uma condição física mesmo. E ela está ligada à carga viral que ainda não saiu completamente do seu organismo, né? Então ela está naquela fase inflamatória. Primeira coisa que a gente pede, está insistente, está incomodando, não é normal. Procura o médico. Procura o médico. Né? A automedicação, ela é um problema grave aqui no Brasil e ela acaba agravando uma situação que já é grave. Então, não é aconselhado. Mesmo, às vezes, a gente achando que um analgésicozinho não faz mal para ninguém, né? Inocente. Exato. Quando a gente toma muito, né? Em pouco espaço de tempo, isso pode causar um problema maior. Daniele, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E olha, a seguir, drogas.